Por séculos, as pessoas migraram indo e vindo pela fronteira entre a França e a Espanha. O tradicional canivete Laguiole é o resultado da mistura dessas culturas. A fusão de uma faca árabe e hispânica chamada Navarra com uma faca do sul da França conhecida como capuchadou. Esses canivetes não são para viagens e acampamentos. São utensílios de alta qualidade perfeitos para cortar os deliciosos queijos franceses. Eles possuem um padrão ondulado inconfundível de aço de damasco. Para recriar o lendário metal conhecido como aço de damasco, um cuteleiro, que é um artesão especializado na fabricação de facas, empilha camadas alternadas de aço niquelado e de aço carbono. Ele então usa um esmeril para ajustar as bordas para o próximo passo. Ele solda as 9 camadas de aço carbono e as 8 camadas de aço niquelado juntas. Ele começa o processo de forja colocando as camadas em uma forja alimentada a carvão, onde elas são aquecidas a 800 graus Celsius. Aos poucos, as camadas serão forjadas em uma peça única de aço de damasco. Um martelo automatizado golpeia as camadas, forçando-as a aderirem umas às outras a nível molecular. Conforme o poderoso processo força as camadas a se unirem em uma única peça de aço, ele também a deixa lisa e alonga o metal. O cuteleiro então pode quebrar a peça em 3 partes e empilhar uma na outra. Isso triplica o número de camadas de 17 para 51. O cuteleiro vai repetir esse processo de novo e de novo, até que o aço tenha cerca de 300 camadas. Aqui o cuteleiro prepara um modelo especializado do canivete Laguiole que tem uma forma distinta. Ele continua o processo de forja, aquecendo e martelando. O aço carbono vai dar ao canivete um fio cortante, enquanto o níquel vai dar flexibilidade. Esse fabricante usa o aço forjado para criar vários tipos diferentes de lâminas para seus canivetes. Um cuteleiro coloca as lâminas formadas em um forno, onde o calor intenso vai colaborar para que fiquem planas. Depois que a lâmina esfria, um cuteleiro a deixa do tamanho certo, faz um furo e usa uma lixadeira de cinta para diminuir a largura para cerca de 2,5 mm. Em seguida, um técnico vai aquecer e resfriar rapidamente as lâminas para temperá-las antes de serem afiadas. Ele então as mergulha em uma solução de cloreto férrico para revelar o padrão ondulado único do aço de damasco. Um canivete é mais do que apenas uma lâmina. Esse fabricante faz à mão cada componente dos seus canivetes. Para criar a parte do suporte, um cuteleiro começa aquecendo uma barra de aço inoxidável com 8 mm. Depois que o aço chega a 800 graus, ele o prensa em um molde. O processo de produção pode prensar 20 suportes em apenas 12 segundos. Depois que eles esfriam, um cuteleiro os solda na lâmina. Para moldar a placa de mola, que forma uma parte do mecanismo de dobra, um cuteleiro aquece uma ponta a 800 graus. Ele usa uma ferramenta especializada para deixar a parte de cima plana. Essa superfície plana vai ser o ponto de início para que os cuteleiros criem a figura de uma abelha, um detalhe emblemático dos canivetes Laguiole. Os técnicos começam reduzindo a superfície até uma forma triangular. Usando uma série de lixas diferentes, o cuteleiro cuidadosamente esculpe os olhos, o corpo e as asas da abelha. Parece que Pierre-Jean Calmels, o criador dos canivetes Laguiole, usou um símbolo de abelha em 1829. E os cuteleiros a usam desde então para diferenciar esses canivetes dos outros. O cuteleiro molda a placa de molas inteira. E é preciso mais do que habilidade e algumas lixas para terminar o trabalho. Fique ligado para ver como instrumentos de alta tecnologia refinam as imagens, antes dos técnicos montarem o resto do canivete. Até o mais simples deles necessita de 109 passos para ser completado.
Por volta de 1820, os cuteleiros começaram a criar os canivetes Laguiole em Aubrac, na França. A tradição terminou depois da Primeira Guerra Mundial, mas foi revivida no fim dos anos 80. Hoje, os artesãos de Aubrac misturam o habilidoso artesanato tradicional com a tecnologia avançada. Para gravar cada placa de mola única, um cuteleiro começa colocando uma em um tornilho. Com o metal estabilizado, o cuteleiro pode se focar na gravação com a ajuda de poderosas lentes de aumento. A furadeira de carbeto de tungstênio que ele usa não tem mais de 0,4 de um milímetro. Não é de se admirar que os detalhes de cada uma sejam tão precisos. Para temperar o aço, o cuteleiro o aquece a 1030 graus por vários minutos. Em seguida, ele o esfria repentinamente em um banho de óleo. Ele então vai aquecer a 230 graus por 1 hora para completar o processo. Esse fabricante faz os cabos dos canivetes em vários materiais, incluindo chifres, madeira e osso. Quando faz um cabo de osso, um cuteleiro começa cortando em seções com uma lâmina especializada. Ele então corta os pedaços em seções menores, que têm aproximadamente o tamanho do cabo de uma faca. Os cuteleiros podem usar o osso em sua cor natural ou podem deixá-lo em corante por várias horas. Todos os componentes desse canivete Laguiole estão completos. O cuteleiro usa uma lixadeira de cinta para que a mola seja levemente lixada. Em seguida, usando a mesma ferramenta, ele começa a trabalhar nos componentes do cabo de osso. Com a moldura do canivete como modelo, ele cuidadosamente reduz todos os componentes até as dimensões necessárias, conseguindo um encaixe perfeito. Usando o metal como guia, ele usa uma broca automática para fazer furos no osso. Com a mão habilidosa de um artista treinado, o cuteleiro entalha o famoso desenho de Cruz do Pastor a olho nu. Essa Cruz do Pastor é outra assinatura dos canivetes Laguiole. O cuteleiro conecta a mola nos componentes conhecidos como balanças, que formam a estrutura interna do canivete. Para unir as peças, ele insere pinos de aço inoxidável e os martela de cada lado para que fiquem firmes em seus lugares. Ele insere pequenos pedaços de arame de aço fino nos furos que foram feitos para formar a Cruz do Pastor. Ele agora começa a colocar os protetores laterais feitos de osso que formam o cabo do canivete. Ele aparafusa cuidadosamente os protetores de osso nas balanças de dentro, com 3 parafusos de aço inoxidável de cada lado. Ele então retira os pedaços de parafusos que sobram. Agora pode instalar a lâmina de aço de damasco. Ele faz isso inserindo um pino de aço inoxidável através do furo da base. Arruelas de teflon vão manter as operações de abrir e dobrar suaves e funcionais. O cuteleiro usa um grampo especializado para prender o canivete conforme instala o pino na parte de trás da mola. Esse pino, junto com o que segura a lâmina, são as duas partes essenciais do mecanismo de um canivete Laguiole. Com uma lixadeira de cinta, o cuteleiro agora refina o cabo, suavizando os pinos e arredondando as bordas da proteção de osso. Um polimento final dá ao osso um acabamento brilhante que destaca a famosa Cruz do Pastor. Uma inovação introduzida para permitir que os 3 pastores celebrassem as missas, mesmo quando estivessem longe da igreja. Um cuteleiro faz o fio extra fino no canivete pronto, usando uma lixadeira de cinta que tem uma lixa muito fina. Ele passa a lâmina várias vezes em um pedaço de couro, com sua mão habilidosa para dar o último fio à lâmina.
Esse canivete agora está pronto para se juntar aos outros lendários canivetes Laguiole e descascar uma maçã madura ou cortar um queijo delicioso. Bom apetite! Versão brasileira.